Alô amigos, com que satisfação estamos retornando para mais um encontro de Tubino Entrevista, sempre num oferecimento de GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Vocês sabem que sempre nos dias 1º e no dia 15 de cada mês nós estamos trazendo um novo tema para conhecimento de todos os senhores. E aqui nós vamos falar de ciência, de tecnologia, de arte, terapias alternativas, todos os assuntos de interesse do comportamento humano. Quer dizer, conhece-te a ti mesmo e aí vais conhecer o mundo. E é esta a nossa proposta do programa. Hoje um pouco diferente. Hoje quem vai fazer a entrevista é o Wilson Júnior, que está lá em Arroio do Meio, num espaço muito especial chamado Espaço de Terapia Alternativa Aloha. Você sabia que Aloha, que é esse termo que a gente vê nos filmes havaianos, né? As pessoas Aloha. Aloha, na língua dos xamãs havaianos, significa amar é compartilhar. Por isso nós estamos compartilhando com os senhores. Amar é estar feliz com. É assim que dizem os xamãs havaianos. Nós vamos conhecer isso mais de perto, chamando agora o Júnior. Antes, lembrando, se você gosta do nosso programa, dê um like aí, né? Aperte no sininho, venha junto com a gente, associe-se aqui ao nosso programa, esteja ao nosso lado, quinzenalmente recebendo um assunto bem novo, desse aí que eu falei, né? Esses assuntos de interesse do crescimento humano. Chamo agora diretamente de Arroio do Meio, Wilson Tubino Júnior, que faz a entrevista com a Glaci e a Joana, que são as diretoras deste espaço. Olá Tubino, a viagem foi boa, nós estamos aqui em Arroio do Meio, a 100 km de Porto Alegre, no Espaço de Terapias Integrativas Aloha. Eu estou aqui com a Glaci, então, e com a Joana, as administradoras do espaço. Vou fazer uma pequena apresentação delas e depois eu vou passar a bola para elas conversar um pouquinho sobre as atividades aqui do Espaço Aloha. A Glaci, ela é professora aposentada, ela é terapeuta de Reiki, floral do sistema Aura Luz, homeopatia, constelação familiar e fitoenergética. A Joana, que é filha da Glaci, ela é administradora aqui do espaço, é professora de educação infantil, né? E então eu queria que vocês começassem essa conversa, né? Falando um pouquinho sobre o espaço, como é que surgiu a ideia, né? E como as coisas aconteceram para chegar até aqui. Né? Boa tarde, meu nome é Joana, administradora do Espaço Aloha. E esse espaço, então, ele começou a ser criado em agosto de 2020 e a gente começou a criar ele e em 19 de novembro de 2020 a gente teve a inauguração do Espaço Aloha. A gente fez uma pequena cerimônia de abertura, onde alguns convidados vieram conhecer o nosso espaço e hoje a gente conta com 10 profissionais de diferentes áreas como terapeuta holística, terapeuta ortomolecular, massoterapeuta, psicóloga, nutricionista. Também contamos com danças circulares, meditação de taças tibetanas à noite, iniciadas à noite, e também apometria e barra de access. Hoje, a missão do Aloha, a gente criou ela coletivamente com todos os profissionais, né, que a nossa missão é ser um espaço do cuidado com diferentes terapias integrativas, visando cuidar um cuidado maior, mais equilíbrio, mais harmonia, cuidando do ser como um todo, né? Ao entrar aqui no Aloha Espaço, no Aloha Terapias Integrativas, você já sente aquela energia pura desse ambiente e é a casa do acolhimento. Essa inauguração em 2020, mas vocês já trabalhavam com terapias integrativas antes desse período? Na verdade, eu sou professora aposentada, trabalhei 31 anos em escola e nesse tempo eu já tive esse contato com o mundo das terapias, porque eu fazia uso delas para o meu equilíbrio e bem-estar. Como eu trabalhava em escola com 400 alunos e muito desse tempo na direção de escola, então tu precisas estar no teu equilíbrio, tu
tens que estar bem, né? E esse mundo holístico foi uma forma para que eu conseguisse esse meu bem-estar e equilíbrio, essenciais para um trabalho eficiente. E quando surgiu a oportunidade de fazer o primeiro curso de Reiki, eu fiz, e depois disso entrei nesse mundo holístico e não parei mais. Até hoje eu continuo estudando. Então, quando me aposentei em 2014, eu já abri o meu espaço, transformei a minha sala, que era a minha sala de estudos, porque enquanto professora eu sempre tinha muitos alunos, e quando a gente fez a ampliação da casa, eu quis um espaço somente meu, exatamente onde eu pudesse preparar as minhas aulas, estudar, meditar e fazer aquilo que eu precisava fazer. E com a aposentadoria eu fiz essa transição de espaço de estudos, passou a ser um espaço de atendimento, né? E o meu sonho sempre foi ter um espaço compartilhado, porque a nossa casa é grande e no momento em que a Joana também saiu de casa e seguiu o caminho dela, mais espaços aqui ficaram ociosos, que a gente sabe que energia estagnada não é legal, né? E por que não otimizar esse espaço? Só que tudo também implica investimento. E aí, resultados de uma pandemia, lá pelas tantas, vem a Joana e diz assim: e se nós investíssemos nisso agora? Uau, sim, vamos fazer isso, né? Então, a ideia exatamente de oportunizar, não só para Arroio do Meio, mas para nossa região, essas possibilidades de olhar para suas questões com outro olhar, não no sentido de terceirizar o cuidado, mas como a vida é minha, as questões são minhas, eu preciso olhar para elas. E a nossa função enquanto terapeutas nada mais é do que isso, fazer com que tu olhes para as tuas questões e tu sejas o agente da transformação. A gente conversava antes da entrevista sobre esse momento que está se vivendo, né? E até as estatísticas aqui do Vale do Taquari são um dos locais no Rio Grande do Sul com maior índice de depressão e tudo isso, né? Acho que a gente vive mundialmente esse problema, né? Em função desse mundo atual nos chama cada vez mais para a coisa externa e cada vez menos para a gente ir para dentro de si mesmo e se conhecer, né? Então a importância do trabalho de vocês realmente é impressionante, né? Eu acho que esse momento também de vir ao encontro do que as pessoas estão pedindo, né? Sim. Conversava com a Grazi ali agora sobre essa questão da pandemia, ter trazido esse confronto das pessoas com elas mesmas, nesse momento de ficar de solidão, né? Onde eu tenho que me encarar e tenho que buscar minhas coisas internas. Né? Na verdade, tudo é energia, né? E cada vez mais a gente percebe que as pessoas estão tomando consciência disso, que estamos emitindo energia constantemente. E ao mesmo tempo em que a gente emite energia e influencia, a gente também recebe influências, né? E por isso que é possível a gente afirmar que a gente não é somente um corpo físico, né? Nós somos um corpo mental, nós somos um corpo emocional, nós somos um corpo espiritual, e tudo isso gera um corpo etérico, que é o nosso campo vibracional, o nosso corpo energético. E o que interfere nesse nosso campo de energia, nada mais é do que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa alimentação, aquilo que a gente traz nas nossas memórias, nos nossos registros, né? Tudo isso vai criando o nosso campo energético. Por isso, para que a cura aconteça, né, é essencial tu fazeres esse caminho de volta para dentro, porque o corpo físico é a última instância onde a doença se manifesta. A doença ou o sintoma nada mais é do que a materialização do adoecer.
Então, por isso que esse olhar de forma natural, através desses diferentes caminhos, não existe somente um caminho. Então, o universo nos presenteou com essa diversidade de caminhos. Então, hoje no Aloha Terapias Integrativas, nós temos essa diversidade de profissionais que estão a serviço. Exatamente por quê? Porque nem todos se identificam com essa ou com aquela. Mas tem uma terceira, tem uma quarta, tem uma quinta, tem vários. E é muito bonito caminhos. isso que existe aqui, dessa integração dos profissionais aqui, Isso. onde um indica o outro, né? Isso. De acordo com a crença, de acordo com a necessidade de cada pessoa, né? Bem interessante. E com uma missão, a gente construiu juntos. Né? Não foi algo que eu e a mãe construímos, foi algo que a gente fez de forma coletiva com todos os profissionais num primeiro encontro. Bacana. Joana, tu como administradora do espaço aqui, me diz como é que está a procura, como é que nesses meses já de funcionamento do espaço, né, bastante pessoas já estão procurando, como é que está esse início, né, do espaço? Sim. Né? No momento que a gente inaugurou, a gente já fez páginas no Facebook, Instagram, que hoje é o lugar que o pessoal mais procura, né? E essa questão de, hoje, por exemplo, cada um faz a sua divulgação. A gente, nesse momento, a gente está investindo um pouco em marketing, né? Amanhã a gente tem algumas reuniões de pessoas que vão poder nos assessorar. Marketing digital, isso, redes sociais. Isso aí, de fazer posts, de divulgar mais os profissionais em específico aqui da clínica, né? Porque hoje cada um divulga o seu trabalho de forma individual, né? E isso é uma forma de agregar para o profissional também, né? Essa questão de mídia digital, né? Realmente é um trabalho com um mérito assim, sem tamanho, né? Porque eu acho que no momento que a gente está vivendo, ter um espaço que agregue todas essas atividades, né? Maravilhoso, né? É maravilhoso, sim. Nos fala um pouquinho assim, do teu trabalho como fitoterapeuta. Ela andou me falando aqui umas coisas bem interessantes do sítio que ela tem. Ela trabalha com ervas também e tem um espaço maravilhoso que a gente, numa próxima entrevista a gente vai visitar. E eu queria que tu nos falasse um pouquinho do teu espaço lá no sítio e o que se desenvolve de atividades, né? É o Aloha Espaço Natural. O Aloha Espaço Natural é o pai, né? O Aloha Terapias Integrativas é o filho. E logo estarão andando de mãozinhas dadas, né? Podemos marcar uma visita lá. Com certeza. Então a gente já teve uma primeira experiência em que a gente recebeu um grupo de professores, onde se fez então a proposta do Aloha Espaço Natural e o grupo pôde escolher qual seria a forma do Aloha Terapias Integrativas se enquadrar conforme as necessidades do grupo. E aí o grupo escolheu, no primeiro momento, como era a abertura de início de ano, eles escolheram a meditação com as taças tibetanas. Num segundo momento eles retornam e aí vai ser uma roda de conversa com a psicóloga. Então, a gente tem essa diversidade de possibilidades que vem exatamente de encontro àquilo que as pessoas precisam. Isso pode ser estendido tanto a empresas, a qualquer grupo de terceira idade, ou melhor idade, ou clube de mães, ou qualquer grupo. E o Aloha Espaço Natural, o próprio nome já diz, Aloha é uma palavra de origem havaiana, que na sua essência significa compartilhar com alegria e energia vital, em que é um convite para que as pessoas tratem uns aos outros com mais respeito, com mais afeição, com mais amor. E quando eu falo os outros, eu não falo somente pessoas, mas também tratar os animais, tratar as plantas. No momento que eu quero colher uma folhinha na planta, eu peço licença para ela, porque ela é um ser vivo, ela merece respeito, né? Tanto assim que a nível energético, as plantas estão num nível energético dentro de uma pirâmide, de uma escala energética superior a nós humanos, né? Por isso que elas estão a nosso serviço. Então, o Aloha tem esse princípio de sair desse estresse, da agitação, né, do dia a dia, que é o grande causador das doenças. Então, se desconectar um pouco desse tudo que é mais, para ir para um silêncio, de volta para a terra,
a conexão com a terra, ela é curadora. Pelo simples fato de tu poder respirar um ar puro, né? E o foco do Aloha Espaço Natural são as plantas medicinais. Então, você adentra nesse maravilhoso mundo das plantas medicinais. Então, nós fizemos a mandala do corpo humano, o relógio do corpo humano. O relógio do corpo humano nada mais é do que as 12 horas do relógio. Claro, cada órgão está no seu apogeu de funcionamento, 2 horas, porque o dia tem 24 horas, né? E quais são as plantas que ajudam para restabelecer o equilíbrio, né, desse órgão? E qual é o horário, o melhor horário, para se tomar um chá? Porque daí, como o órgão está no seu mais intenso processo de metabolismo, se eu tomar um chá naquele momento, ele também vai dar resultados melhores, né? Uma outra coisa, assim, te interrompendo um pouquinho, tu me presenteaste antes da entrevista com 2 sabonetinhos de glicerina, né? Um de aloe vera e outro de camomila, é isso? A gente faz muitos, vários. Eles são feitos nessa mesma vibração aí de respeito às plantas. Exatamente. É maravilhoso, né? Eu achei Sim. Então, a gente também faz... Eles são feitos lá? Aqui, mas todo o processo de plantio das plantas medicinais, as plantas medicinais usadas nos nossos produtos naturais são produzidas no Aloha Espaço Natural. E ele está no Morro Sete Barulhos, exatamente, a gente escolheu esse lugar, ou o lugar nos escolheu, exatamente porque a gente queria um lugar onde tivesse o mínimo possível de contato com o agrotóxico, com o agroquímico. E a gente sabe como o mundo é um só, tudo é um só, né? Nós somos um todo, e o todo está em tudo. Então, o morro ainda é o lugar onde a gente sentiu que seria mais viável produzir as plantas com o mínimo de interferência, né, do agrotóxico. A questão do lençol freático também, né, respeito à água que Sim, está abaixo da terra. Isso. Então, quando a gente for visitar o Aloha Espaço Natural, a proposta exatamente é também esse convite para uma vida mais sustentável. Então, lá a gente tem a BET, a bacia de evapotranspiração, o biofiltro, para dar um destino correto para todo o lixo que a gente produz, né? Então, na verdade, ele é um laboratório de experimentos. Por isso que eu também fui para os estudos da homeopatia, né? Para cuidar da terra, para cuidar das plantas de uma forma natural. E que aos poucos eu tenho muito essa coisa da professora, então eu gosto também de ensinar, de mostrar que funciona. E para ensinar tu tem que mostrar que funciona. Aí tu consegue falar com propriedade. Aplicação prática das teorias, né? Isso aí. Até a gente está chegando no momento, eu acho que as teorias sem prática estão sendo meio deixadas de lado. Assim, as coisas isso. Perdem a credibilidade, eu acho. Então, voltando para os sabonetes, então, em todos eles se usa então a planta em si, desidratada. Então tem a florzinha da calêndula, tem a florzinha da camomila, tem a florzinha, né, da marcela, da alfazema, a tintura da planta também, que é a essência da planta, o óleo vegetal também com a calêndula, que eu uso um coringa. Então todas essas matérias-primas também são feitas dentro desse nível energético, desse cuidado natural e dentro desse nível energético. E em todos eles são usados óleos essenciais 100% puros e também em todos eles existe um floral do sistema Aura-Luz. Então eu conheço, tenho formação no sistema de Bach, gosto muito, mas depois que eu conheci o sistema Aura-Luz, eu sou muito de valorizar o lugar onde a gente está, né? Então, se eu estou aqui, se eu vivo aqui, então eu também gosto de fazer uso das plantas que o universo nos deu para a nossa cura. Então, aquilo que a gente não descobriu ainda é exatamente um desafio. É um desafio. As plantas que ainda não têm propriedades, é um desafio de descobrir para que elas servem. Tu me comentou antes da entrevista que esse sistema de floral Aura-Luz é todo feito com flores da região, nossa região. São com flores da nossa região. E ele conjuga florais com cristais.
também, né? Tem só tintura de flores, mas também tem onde as essências vibracionais são feitas com cristais. Os antigos dizem que quando no teu pátio nasce alguma erva é porque tu está precisando dela, né? É isso aí. Então, muito provavelmente, os florais feitos com ervas daqui do sul sejam para nós aqui também. Eu acredito nisso. Isso aí. Muito bem. Queria antes de terminar, de concluir a nossa entrevista, né, que vocês, tanto a Joana quanto a Tigre, que vocês fizessem um breve comentário de qual é a importância que vocês acham para realmente esse momento que está se vendo dessa iniciativa de vocês, né? Então, a gente está vivendo um momento cósmico, até um período de Covid, em que o convite é olhar para dentro de si, né? E como tu falaste no início, a gente vê muitas pessoas depressivas, o isolamento, né, muitas vezes proporciona esse, tá, agora sou eu e eu, preciso olhar para as minhas questões, mas é difícil olhar para isso, né? E aí muitas vezes até essa questão do suicídio, a gente vivenciou de novo essa semana uma situação aqui na região. Então, de que forma que as terapias entram ali? Então, como nós somos um corpo energético, o que fazem esse mundo das terapias? Exatamente, vão estar atuando no teu campo emocional, no teu campo mental, para que o corpo físico se beneficie disso, porque nós somos vibração energética. Por isso, o nosso trabalho, o meu trabalho, estou falando agora do meu trabalho, enquanto terapeuta floral, enquanto terapeuta de homeopatia, a gente não olha para a doença, mas a gente olha para o doente, da forma como ele adoece. Um exemplo, vamos usar o exemplo da depressão. A pessoa se apresenta com esse quadro. Eu acredito, exatamente essas terapias que eu apresentei, elas têm esse olhar específico, porque o que faz ela sofrer, é muito dela. Então, quais são os mecanismos que geraram essa tristeza, que foi padrões que foram se repetindo, porque é assim que funciona. Eu sinto a tristeza, ela passa, ela entra na minha corrente sanguínea e ela se instala, né? Então... É o que chama da somatização, né? Exatamente. Então, não tem como um remédio comum para todos servir para estas individualidades. Por isso que o nosso trabalho não vem para competir, mas ele vem para agregar. Para integrar, então, como diz o nome da... Isso. espaço, Então, né? se a alopatia trata o corpo físico, perfeito. O nosso campo é o campo emocional, é o campo mental, é ver quais são os motivos, quais foram os fatores que levaram, quais foram os pensamentos, os sentimentos, quais são as memórias ou vínculos que estão em mim, né, no meu campo energético, que podem ser da minha infância, que podem ser da minha ancestralidade, mas que vibram em mim. Como eu vou olhar para isso? Então, além de a gente entrar então com os florais ou com as homeopatias ou com o próprio reiki, que é maravilhoso também, a gente também gosta de fazer com que a pessoa compreenda um pouco qual é a mensagem da doença. E aí, como eu posso, enquanto sujeito, como eu posso mudar esses padrões? Como eu posso mudar esses padrões? Né? Então, para quem é depressivo, se diz assim, que a pessoa não tem, ela não está doente porque tem depressão, mas ela tem depressão porque ela está doente. É diferente, né? Ela tem depressão porque ela está doente. Então a gente vai cavocar muito mais a fundo para trabalhar as raízes, né, de tudo aquilo que provocou essa tristeza tão grande. Então, da mesma forma para a ansiedade ou dos medos,
os sintomas se manifestam de formas diferentes. Então, eu preciso olhar isso também de forma individualizada, né? Então, por isso que eu acredito demais nesse trabalho. E, novamente, ele vem para agregar, jamais para competir. Por isso que aqui nesse espaço tem lugar para muitos profissionais. A gente trabalha com um espaço compartilhado, em que os diferentes profissionais têm um dia da semana livre ou uma noite livre que querem exercer a sua profissão ou colocar a serviço um dom maior. O Aloha Terapias Integrativas tem espaço. Nós vamos colocar depois na descrição também todas as terapias, né, do espaço também, né? E eu queria que vocês colocassem, então eu quero entrar em contato com vocês, quero conhecer o espaço, quero conversar com vocês. Quais são os meios de eu entrar em contato com vocês? Hoje a gente tem então o Facebook, né, Aloha Terapias Integrativas, e também temos Instagram, né? Nessas duas páginas, então, tem os contatos. Instagram é o mesmo nome. Isso, Aloha Terapias Integrativas. Nas duas páginas, então, tem os contatos de WhatsApp, e-mail, né? E... Quer deixar algum WhatsApp já no vídeo pra gente colocar? Pode falar que a gente coloca. Então, o contato é 519-9923-9696. Para mais informações, né, a gente... E visitação ao sítio também, né? Que fica aqui, então, a promessa da nossa próxima entrevista, então, ser no sítio lá, né? No sítio do Aloha Espaço Mental. Isso. Então, todos nós nascemos para sermos felizes, para sermos plenos, para sermos luz. Essa é a nossa essência. Então, o nosso propósito enquanto Aloha Espaço Natural, enquanto Aloha Terapias Integrativas, nada mais é do que auxiliar nesse processo, para que as pessoas realmente consigam ser felizes, serem saudáveis, serem prósperas, terem uma vida mais plena. Esse é o nosso objetivo. Laci, Joana, vocês são umas queridonas, assim, a energia de vocês vibra aqui nas paredes, a gente sente essa energia de acolhimento, né, no espaço. Eu agradeço muito, então, essa oportunidade de estar aqui com vocês. Fica aqui, então, a promessa do nosso próximo encontro no sítio, né? E, Tubino, é isso, então, por hoje. Até a nossa próxima entrevista. Muito obrigado. Obrigadão. Muito bem, o nosso aplauso aí. Gostou? Eu também adorei essa entrevista, né? E que coisa boa, o Júnior está lá em Arroio do Meio e nós em Porto Alegre fazendo essa junção para trazer para vocês esse tema tão interessante. Se você gostou, não esqueça, venha junto com a gente, né? Ligue-se aqui ao nosso canal, aperte aí no sininho, faça o seu like e venha junto com a gente. Isso nos ajuda a crescer e podermos viajar bem mais para trazer assuntos sempre do seu interesse e, como sempre eu digo, num oferecimento de GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Até mais, gente! Um abraço no coração.